Fala, família! Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus, tá para você, da série Jesus, dessa série tão preciosa, né? Quer falar de Jesus. E antes de nós entrarmos na mensagem, vamos orar, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Que teu é o poder, teu reino, e tua é a glória, para todos sempre. Amém. E a mensagem, né, que o Senhor nos deu no dia de hoje, ela se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo é o 11, tá? Que o Senhor vem dizendo assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. Bom, essa mensagem aqui, né, é falando da ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Jesus. Para quem ele apareceu primeiro, que foi para Maria Madalena. Só que antes dela ver Jesus Cristo, ela já tinha ficado desde cedo lá, que ela, desde que Jesus morreu, ela ia no sepulcro. Entendeu? Só que sempre via fechado lá, né? O sepulcro fechado. Só que teve um dia que ela foi no primeiro dia da semana, né? Ao terceiro dia, entendeu? Tipo assim, Jesus morreu no sábado. Aí ela foi na segunda-feira, no primeiro dia da semana. Falam que começa no domingo, né? Mas eu creio que aqui foi na segunda-feira. E pra gente, a gente tem a mania de falar que começa a semana na segunda-feira. Mas foi ao terceiro dia, tá? O dia que Jesus ressuscitou. Aí ela foi, Maria Madalena, lá ao sepulcro. Só que ela foi de madrugada, ainda sendo bem escuro. E viu a pedra retirada, porque ela ia muito lá e a pedra estava tampada, né? O sepulcro estava fechado. Só que ela foi nesse dia, sem saber que era o dia da ressurreição de Cristo, que Jesus ia ressuscitar. Ela foi lá, como ela ia direto, sempre via, notou diferente, viu diferente, sepulcro aberto. Aí ela ficou espantada, né? Porque viu, estranhou, porque viu o sepulcro aberto, que ela ia direto, via fechado, chorava lá, né? Ficava falando, meu mestre, né? Se lamentando, entendeu? Triste, igual quando a gente perde alguém, a gente às vezes tem pessoas que vai, né, no cemitério levar flores, né? Ver lá aquela placa escrita lá com o nome da pessoa, o lugar onde a pessoa foi enterrado. Entendeu? E vai pra lá falar algumas coisas como a pessoa estivesse ouvindo, né? A pessoa falando, né? Se declarando, eu te amo, como eu te amava, é assim, às vezes vai com outras pessoas, não vai sozinho. Só que ela ia sozinha. Ela, quando estava com Jesus, ela andava junto com os discípulos, junto com outras mulheres. Mas ela, pelo que Jesus tinha feito na vida dela, né, a transformação, que falam que ela era uma prostituta, né, irmã de Marta, mas ela na realidade não era prostituta, né? Estudiosos falam que ela foi abusada quando era menor, entendeu? Quando era mais nova. Outros dizem que até o cunhado dela, né? No caso poderia ser o esposo da irmã dela, né? O cunhado dela. Entendeu? Aí ela ficou com fama de prostituta, mas ela, na realidade, estudiosos falam que ela não era. Mas era muito chegada a Jesus, né? Pela transformação que Jesus tinha feito na vida dela, que mudou ela, uma pessoa que todo mundo falava mal, não gostava, e começou a mudar, todo mundo
ela começou a ser conhecida, as pessoas falando bem dela. Entendeu? E tinha outras Maria que andava com Jesus também, mas essa era aquele mais chegado, não tinha os discípulos mais chegados. Então, ela era das mulheres a mais chegada. Entendeu? Não que Deus gostava mais, que Jesus gostava de todo discípulo igual. Deus ama tudo igual, não faz exceção de pessoas. Mas é que ele tinha um carinho a mais. E que ela também tinha, né, um carinho a mais. As pessoas falam que ela seria possível namorada de Jesus, mas nada foi comprovado. Né, que eles tinham coisa íntima. Mas a Bíblia aqui não fala, entendeu? Fala que eles eram íntimos, mas não tinha relação íntima, entendeu? Tinha, não teve nada mais do que a amizade, né? De irmão, de pai e filho. Aí ela, como ia direto, ela foi nesse dia e viu a pedra retirada. Aí quando foi ver, ela estranhou logo, saiu correndo, foi chamar o Simão Pedro e alguns outros discípulos, né? A quem Jesus amava, né? A quem Jesus dizia que amava. Quem, igual eu falei, Jesus amava todos os discípulos igual. Até quem traiu Jesus, Jesus amava ele. Jesus fala para nós amar todos, né? Não andar com todas as pessoas, mas amar todos. Ao jeito que a gente, até o nosso inimigo, como é que a gente mostra que a gente ama o nosso inimigo? Orando pela vida dela, querendo o bem dela. Entendeu? E quanto mais um discípulo seu, um seguidor teu, uma pessoa que tem parte, né, comunhão com Deus. Aí foi lá e saiu desesperado, entrou lá na casa lá do Simão Pedro. Ah, levaram o nosso mestre, levaram o nosso Senhor, tiraram o corpo lá do sepulcro lá, porque onde levaram não estava lá, não se encontra o corpo de Jesus. As dois correram lá para ver se era verdade, né? Achando que ela poderia ter falado demais. Mas aí chegou lá, todo mundo correu rápido, Pedro, né? Aí chegou até. Aí chegou lá, primeiro lá, e viu os lençóis lá no chão. Que a gente vai ver, o lençol todavia não entrou, que estava jogado no chão. E a gente vai ver lá no versículo 40 do capítulo 19, vai falando: tornar o corpo de Jesus enveloparam, né, enrolaram no corpo de Jesus no lençol, com as parcerias com o judeu, fazendo a preparação para o sepulcro, para Jesus, né, tipo como fosse enterrado, né? Aí enrolaram o lençol, aí chegaram e viram o lençol no chão, que era para estar no corpo de Jesus, com Jesus. Aí eles viram, né, os lençóis que tinham estado sobre a cabeça de Jesus não estava, que estava enrolado ao corpo, da cabeça abaixo, o lençol, igual a gente vê a múmia, né, que é enrolado. Era assim que o judeu, né, com os romanos, aquelas pessoas enrolaram no corpo de Jesus, para Jesus ir para o sepulcro, o corpo de Jesus ir para o sepulcro, igual foi de Lázaro. Quando Jesus faz aquele milagre, fala Lázaro para sair, né, ressuscitou Lázaro, ele estava com aquelas coisas todas, fedendo, porque já estava há muito tempo, mais do que Jesus, entendeu? Que era 4 dias, Jesus ficou 3 dias, então já estava com um cheiro horrível, fedendo, mas Jesus fez ressuscitar Lázaro. E ele estava com aquelas vendas, aquelas lençol enrolado no corpo. E Jesus era para estar assim, era para estar o corpo de Jesus lá, deitado no chão, enrolado com lençol, tampado. Só que eles viram que não tinha nenhum lugar, o corpo de Jesus não estava em nenhum lugar, procuraram pelo sepulcro assim, não acharam. Aí depois chegou os outros discípulos, né? Que aí eles acreditaram também, os outros discípulos que chegaram, porque na hora ninguém acreditou quando Maria Madalena chegou desesperada falando que o corpo de Jesus tinha desaparecido, que não estava lá no sepulcro, achando que alguém pegou o corpo de Jesus. Aí eles acreditaram, viu que era verdade que ela tinha falado.
Só que eles foram embora, porque eles procuraram, não acharam, né? Tem pessoa que, a palavra de Deus fala, quem procurar, acha. Se eles quisessem continuar procurando com vontade, eles iam achar, mas eles já acharam, já que tinham levado já o corpo de Jesus mesmo, aí já foram para casa todo mundo triste, né? Que levaram o corpo do mestre, do rabi, né? O corpo de Jesus Cristo. Só que Maria Madalena não. Os discípulos eles foram para casa, mas Maria Madalena não, continuou firme lá. Ou mulher guerreira, ou mulher trabalhadeira, fiel. Tanto que quando Jesus falava, ela que ficava ali, ó, perto ali, aprendendo com Jesus, ouvindo o que Jesus tinha que falar, só colhendo as coisas boas quando Jesus ainda estava vivo, né? Ensinando, porque a gente sabe que depois que Jesus ressuscitou, que a gente vai chegar lá, sabe que ele ensinou, né? Continuou passando as coisas que ele tinha que passar ainda, até ele ir para o céu, para os discípulos, né? E para todo mundo, né? Inclusive para Maria Madalena. Só que aqui, antes dele morrer, ressuscitar, Jesus já ensinava. E às vezes ele ia na casa dela, né? Com Marta lá. Marta dava presente. E Maria Madalena sempre sendo ouvinte, colhendo as coisas boas que Jesus tinha para passar. Aí ela ficou lá chorando ainda, lá no sepulcro, lá. Aí estando ela, né? Abaixou para o sepulcro. Ela abaixou, devia ter abaixado assim a cabeça, entendeu? Aí começado a falar com si, com ela mesma, né? E com Deus, né? E depois ela olhou, viu dois anjos. Quando ela levantou a cabeça assim, dois anjos vestidos de branco, né? Assentado em cima daquela pedra do sepulcro. Aí com assentado onde jazera, ou onde era para estar o corpo de Jesus. Entendeu? Aí ficou um ao pé de Jesus e o outro, um aos pés e o outro à cabeça. Que primeiro ela viu eles de cima da pedra. Aí depois entrou lá dentro, né? Que anjo, né? Aí viu ele depois lá dentro. E viu o corpo de Jesus lá. Jesus já deitado, aí viu um anjo ao pé e o outro à cabeça de Jesus. Aí disseram, mulher, por que choras? Aí ela disse, por que levaram o meu Senhor? Ela não sabia, né, que era Jesus. Aí disso voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Porque na realidade os anjos, eles era para estar onde Jesus era para estar deitado, na realidade. O corpo de Jesus era para estar lá. Só que eles não estavam, um anjo ficou como na cabeça, onde era para ficar a cabeça de Jesus, e o outro aos pés de Jesus. Aí por isso ela entrou lá dentro, depois viu os dois anjos, mas não viu Jesus, e ela começou a falar com os anjos sobre Jesus, que levaram Jesus, e ela estava desesperada, chorando, triste por causa disso. Mas aí ela depois olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, né? Porque estava todo... ela vendo ele assim, do jeito que ela estava chorando, não estava enxergando direito, ele todo enrolado, ele era para estar todo enrolado e ele estava normal, com a veste branca, né? Com a mão furada. Ela... Aí que chorou mesmo. E Jesus falou, por que chorar? Aí ela já chorou diferente, né? De alegria, de emoção de ver o Senhor. Aí disse Jesus a Maria. Aí falou para ela... Aí depois ela viu que era Jesus mesmo. Falou, Rabi, Rabi, quer dizer mestre. Aí Jesus respondeu, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, diz eles, que eu vou subir para o Pai, para o meu Deus. Ou seja, ela falou
Ele falou, né, Jesus falou para ela chamar os irmãos dela em Cristo, os irmãos de Jesus, né, em Cristo, que eram os discípulos, porque o discípulo tinha esquecido que Jesus ia ressuscitar. E olha que Jesus pregava muito, né, falava muito sobre a ressurreição, né, falando que ia morrer, ia ser necessário, entendeu, para cumprir com as escrituras, tudinho. Mas Jesus, mas aquelas pessoas esqueceu que Jesus tinha falado, e por isso eles foram para casa, porque se eles soubessem antes, eles tinham ficado junto com Madalena lá, porque sabia que Jesus ia aparecer, mas não. A Bíblia, aqui no versículo 9 do capítulo 20, fala que eles não sabiam, mas na verdade eles sabiam. Mas eles esqueciam, eles esqueceram, que era tanta coisa na mente, às vezes a gente não esquece tanta coisa na mente. Foi o que aconteceu com eles. Eles esqueceram que Jesus tinha falado antes que ao terceiro dia ia ressuscitar, que o rei ia ressuscitar. Aí Jesus falou para ela, já que ela viu a primeira vez ele, chamar os discípulos, porque ele tinha que passar, os discípulos iam ter que ver ele tinha que passar mais coisa antes dele subir para o Pai. E foi o que ela fez. E aí todo mundo sabe, né? Muitos ficaram admirados, outros não acreditaram, mas depois viram. Igual Tomé, que era Jesus mesmo. Foi assim com Maria Madalena, pois ela viu que era Jesus. E é a mesma coisa as pessoas no tempo de hoje. Não acreditam que Jesus está voltando, que Jesus voltará, mas o tempo tá perto. Tá chegando o tempo, Jesus está voltando. A gente está vendo até as pessoas no mundo aí, na festa da carne, falando sobre Jesus, sobre arrebatamento, Apocalipse. E não é brincadeira. Até os pessoal do mundo aí sabe que Jesus breve voltará, ele está vindo. Os finais dos tempos estão aí. Então, faça igual Maria Madalena fez, igual os discípulos depois de Jesus ressuscitou fizeram. Foram ao encontro do Pai, né? Quando Jesus voltar, que você esteja pronto, tá? Para ser levado quando Jesus, porque aqui quando Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, para a casa do Pai. Preparou moradas para os discípulos e preparou para a gente. Mas um dia vai chegar a nossa vez também. Então esteja atento, preparado. Porque Jesus, quando vir, ninguém vai esperar. Igual o discípulo não esperava. Nem a própria Maria Madalena. Mas ele vai vir como ladrão. Menos esperar, ele vai vir.